Empreender não é nada fácil, você sabe muito bem disso. E eu estou aqui hoje para explicar para vocês como eu comecei minha vida de empreendedor, um pouco da minha história, quais foram os caminhos que eu tomei que me trouxeram até aqui empreendendo. Espero que com essa história você se inspire e comece seu projeto no próximo ano. Bora comigo? Fala empreendedor, me chamo Marcos Fonseca, sou mentor, empreendedor e especialista de comportamento do consumidor. Hoje eu gostaria de falar para vocês a minha história, de como eu comecei a empreender, onde eu empreendo hoje, não é apenas de uma coisa, contar um pouco das empresas que eu já quebrei no passado, algumas que nem chegaram a nascer, e dividir com você um pouco da minha experiência. Espero que você goste desse vídeo e vamos embora para a história. Bom, eu tô com a colinha aqui, tá? Bom, começando um pouco da minha história, eu queria falar da minha história no Egito. Há 4 anos atrás eu viajei para o Egito e fiquei 3 meses lá, eu morei lá. E o Egito é um país muito pobre, a sua moeda ela é menos valorizada que o real. Na época, um real valia 5 moedas do Egito e um dólar valia 17 moedas do Egito. Então, você fazia muita coisa lá com muito pouco dinheiro. E foi por isso que eu escolhi o Egito. Além do meu amor pelas pirâmides, que eu sou fascinado pela história antiga, era um país que era barato. Então, para mim, naquele momento, fazia sentido ir para o Egito para aprender inglês. E eu fui para o Egito e eu trabalhei lá em algumas startups no Egito. Startups são aquelas empresas de base tecnológica, como Uber, como iFood, que buscam resolver problemas da sociedade e, obviamente, ganhar dinheiro. Eu trabalhei numa startup de entrega de medicamentos, que em outro momento eu explico para vocês como aproveitar o melhor cenário para trazer o seu negócio a um destaque. Então eu trabalhei numa startup de entrega de medicamentos. E é interessante que no Egito, por ser um país muito pobre, poucas pessoas têm acesso a crédito. Então apenas 10% da população tinha acesso a um cartão de crédito. Agora você pensa comigo, como pode você montar um e-commerce ou um aplicativo sem você ter acesso a um cartão de crédito com que a pessoa possa pagar antes? Eles conseguiram contornar muito bem essa situação com uma modalidade que eles chamam de Pay on Delivery, ou Pague na Entrega, que é basicamente você pagar para o próprio entregador quando chegar no seu endereço. Então você fazia a sua compra online, você pagava uma taxa a mais por isso, que eles estão produzindo e não sabe se você vai receber, porque você vai pagar quando receber, e aí quando ele chegar no seu endereço, você paga o entregador e o entregador repassa isso para o aplicativo. Não me pergunte detalhes porque eu realmente não entendia muito bem como funcionava, mas eu achava genial o fato de nenhuma barreira como essa inibirem eles de empreender. Então, certo momento no Egito, eu fui passear com uma amiga do trabalho, uma muçulmana, e ela foi me apresentar uma mesquita no Egito. Eu nunca tinha entrado numa mesquita, então achei curioso, achei interessante, falei, vamos, gosto da ideia. E nessa mesquita a gente sentou, era um lugar muito relaxante, muito tranquilo, diferente de tudo que tinha na região. A gente estava bem no centro do Egito, e o centro do Egito parece um centro de qualquer cidade, com muitas pessoas pobres em volta pedindo esmola, um lugar sujo. Mas dentro da mesquita, parecia que estava em outro lugar. E uma cena nesse momento me chamou muita atenção. Era um casal, pais, né, com uma criança, um do lado do outro e a criança no meio, brincando de balançar a criança. E eu percebi a paz que era aquela sensação, a paz que era aquele momento, a paz que era aquele ambiente. E eu percebi assim, cara, foi nesse momento que eu tive o estalo que me deu um insight que eu falei, será? E eu fiquei refletindo sobre isso por muito tempo. E eu dormi refletindo sobre isso. O meu insight naquela época foi: se você é uma criança que tem uma educação melhor desde a base, você vai estar mais preparado para os desafios quando virar um adulto. Você vai ter uma melhor educação, então você consegue um melhor emprego. Você consegue controlar melhor seus recursos, o seu salário. Então você consegue se virar melhor. E foi nesse momento que me deu o estalo. Eu percebi que se você tem uma melhor educação na base, desde quando você é criança, você consegue crescer como um adulto melhor. Então você consegue trabalhar melhor com seu dinheiro, não gastando tudo em besteiras ou em qualquer outra coisa, tendo um controle financeiro muito melhor. Você consegue também ter mais acesso a vagas e mais acesso a oportunidades. Você consegue também fazer uma gestão financeira muito mais adequada. Com isso você tem menos chances de passar fome. E com isso também a gente tem a redução dos crimes, da violência, porque menos pessoas vão estar necessitadas. Então na minha cabeça nesse momento, a educação seria a solução de todos os problemas do mundo. Eu falei, cara, é nisso que eu gostaria de trabalhar. Eu sempre pensei na educação, eu sempre fui um educador. O meu primeiro emprego foi como instrutor de informática para um grupo de idosos. A minha experiência hoje, ela me traz como mentor de pessoas, como instrutor, como uma pessoa que educa as outras. Eu falei, cara, tá aí. Acho que esse é meu propósito. E aí eu voltei pro Brasil também, depois de 3 meses voltei pro Brasil e eu voltei empenhado em montar uma empresa focada nessa solução. Como que eu posso fazer educação básica melhor e de qualidade para as crianças do nosso país? Quando eu cheguei eu abri um CNPJ e estava empenhado em trabalhar e montar uma empresa minha. Só que eu precisava pagar as contas ainda, né? Então não tinha jeito.
Com isso, eu comecei a trabalhar como consultor em algumas empresas e prestava serviço de consultoria em marketing e CRM, que é a parte do comportamento do consumidor, que envolve marketing, campanhas, e-mails e redes sociais, e tudo focado no comportamento do consumidor. E sempre com meu CNPJ aberto. Então, até hoje, eu não fechei meu CNPJ porque eu ainda tenho o objetivo de trabalhar nessa frente. Nessas empresas que eu prestei consultoria, eu cheguei a uma que eu conheci uma pessoa muito interessante que ela já empreendia, mas eu não sabia quando eu entrei. Quando eu entrei nessa empresa, era uma casa de fusões e aquisições, eram empresas, era uma assessoria que ajudava empresas a comprar outras empresas. Então ela intermediava a negociação entre essas empresas. Eu fui com o convite de que, se eu performasse muito bem, eu poderia chegar a ser sócio dessa empresa. Não é nada a ver com educação, mas seria legal ter uma base financeira para poder me aventurar nesse segmento de educação, né? Então eu aceitei e fui. No fim acabou não dando certo, mas nessa empresa eu conheci essa pessoa que já tinha uma empresa, só que eu não sabia ainda, e ela me contou que ela ia participar de um programa do Founder Institute. O Founder Institute, ela é uma aceleradora de startups, em que você fica incubado 3 meses nela. Então você tem toda semana reuniões, atividades e várias entregas para fazer em 3 meses. Então são atividades bem puxadas, bem pesadas para qualquer empreendedor. E a ideia deles, o mote deles é que você vai crescer em 3 meses o que você faria em 2 anos. Então você tinha que construir um site em 3 meses, tinha que fazer um MVP, tinha que criar um piloto, tinha que conquistar clientes, tinha que validar o seu produto. Então era bem puxado. Então só entrava quem realmente quisesse fazer alguma coisa acontecer de fato. E não era um programa barato. Custava na época 2.500. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Vou acelerar minha startup nesse programa. Eu não tenho uma startup, mas lá eu vou me encontrar. E eu entrei nesse programa. Pela pressão que você tinha que entregar algo muito rápido, eu acabei indo para o caminho de criar um e-commerce de cosméticos naturais, que é algo que eu já trabalhei antes no Boticário, conhecia um pouco sobre o segmento, meu TCC da minha pós-graduação foi sobre isso, então eu tinha bastante conhecimento sobre a área. Mas não era algo que eu acreditava, não era algo que eu gostava. Eu até cheguei a ficar uma semana como vegano para experimentar a vida de uma pessoa que não consome produtos que não seja de base natural, para entender a fundo, num nível extremo, como essa pessoa é tratada. E foi bem interessante essa experiência, né? Me colocar na pele do meu público-alvo, do meu cliente. Mas no fim acabou que não virou, não vingou. Eu acabei não indo à frente, indo adiante com essa startup. Não era meu propósito, não era algo que eu acreditava, seria algo puramente por dinheiro, puramente pela pressão do programa. Então acabei desistindo com o convite de voltar no próximo programa, no próximo semestre, no próximo trimestre. Então eu saí e pensei, o que eu vou fazer? E nesse momento me voltou a lembrança aquele período do Egito. Eu falei, cara, eu vou fazer algo relacionado com educação. É o que eu acredito, é o que eu gosto, é o que eu sempre trabalhei com isso. Então, vou fazer algo relacionado a isso. E foi aí que nasceu a Flimpo. A Flimpo é uma startup de educação cujo foco dela é conectar os pais com os alunos, os estudantes do ensino básico, para que os pais pudessem acompanhar o desenvolvimento escolar dessa criança. Então, dentro da Flimpo, nossa missão era conectar os pais no sentido de acompanhar a lição de casa, no sentido de prestigiar o estudante quando ele tirasse boas notas. Tinha uma conexão também com o professor, para que pudesse ter essa conversa. Tinha uma conexão entre os próprios alunos. Então seria algo próximo a uma rede social em que as crianças tinham conexão com outros alunos, podia pedir apoio aos outros alunos, podia pedir apoio aos pais e apoio aos professores. Tudo de uma forma simples, de uma forma bem prática. Eu criei a Flimpo e fui para a Founder Institute para tentar desenrolar a Flimpo. Eu estava confiante que esse projeto seria algo que iria mudar a minha história de empreendedor. Chegando na aceleradora de novo, 3 meses para executar a Flimpo, 3 meses para colocar ela no ar. Então a gente fez uma landing page, fez uma página, a gente criou os mockups do aplicativo, que são as telinhas do aplicativo. Convidei pessoas para trabalhar comigo que entraram no começo, mas acabaram saindo no meio. Então, no fim, a gente se formou na Founder Institute. Ele foi um projeto que foi validado. Então, a gente tinha o MVP, a gente foi em escolas públicas, oferecemos o produto, eles aceitaram o produto para rodar em piloto. Conversamos com pais, com alunos, todos eles gostaram da ideia. Então, era uma ideia que tinha tudo para dar certo. Só que eu não contava com um fator surpresa, que é eu não tinha um sócio. E por que a falta de um sócio era importante nesse cenário? Você não pode ser uma pessoa que domina todo o ecossistema da sua startup se você quer crescer, se você quer alavancar. Você precisa de alguém que saiba de tecnologia para desenvolver ou você vai ter que pagar por isso. E desenvolvimento é caro. Você precisa de alguém que saiba expandir seu negócio com um comercial muito agressivo ou você vai ter que fazer isso. Você precisa de alguém também para gerenciar a visão do produto, para gerenciar a operação. Ou você vai ter que fazer isso.
Então acaba que é muita coisa para ser feita por uma pessoa só. Então, apesar de ter sido aprovado no programa do Founder Institute, eu acabei não dando sequência na Flimpo porque estava muito pesado. Mas segura a Flimpo aí que ela vai voltar daqui a pouco. Lembra daquele rapaz que eu falei que tinha empresa que a gente trabalhou junto? Quando eu cogitei desistir da Flimpo, ela estava muito devagar, estava quase parando ali, eu não estava mais mexendo nela. Ele falou, cara, você não quer vir empreender com a gente? Eu tenho aqui uma startup de ingressos, que ela é uma empresa que revendia ingressos que a pessoa comprou e acabou não conseguindo ir no evento, né? Já tinha outra agenda para o evento e precisava revender esse ingresso para não perder o dinheiro. E ele me convidou para trabalhar no time dele. Era interessante porque o que eu não tinha na Flimpo, eu tinha nessa empresa. Lá a gente tinha um desenvolvedor, tinha uma pessoa do comercial, tinha o CEO e o financeiro e eu seria parte do marketing dessa empresa. Então era encantador e, cara, ia me dar um fôlego muito grande se desse certo para poder construir a Flimpo no futuro próximo. Então eu aceitei o desafio e entrei nessa empresa. A gente trabalhou 1 ano juntos, rodamos algumas campanhas, conseguimos ótimos apoios, inclusive um grande CEO de uma grande concorrente global acabou nos apoiando também como mentor e estava indo tudo muito bem, até que quando a gente pensou em abrir nossa empresa para coletar investimentos, veio a pandemia e pá! Pois é, gente. Quando a gente tava num pique, tava num ânimo legal, um dos nossos membros tinha acabado de largar o emprego para focar 100% na empresa, a gente já ia começar a coletar investimentos para poder rodar a empresa, acelerar a empresa. A pandemia veio e cancelou todos os shows. Então, não dá para você ter uma empresa de ingressos que vende ingressos para shows se você não tem shows. Então, a gente acabou segurando por 1 ano ainda no meio da pandemia. Mas depois de 1 ano da pandemia, a gente acabou fechando a empresa, fechando o CNPJ, fechando documentação e acabou desistindo dessa ideia. Os outros membros já tinham mudado de ideia, já tinham ido para outros caminhos. Mas aí é que a gente percebe que o mundo dá voltas. Lembra da Flimpo? Então, a minha aceleração tinha uma pessoa que tinha um programa de educação também. Ela era coordenadora pedagoga e tinha uma startup que ela chamava de Netflix da Educação. Era uma plataforma de vídeos em que ensinava professores do ensino básico e da pré-escola a lidar com as crianças. Que era muito interessante, se conectava comigo e a gente acabou conversando e trocando muitas figurinhas na época. Mas ela seguiu lá, ela tinha outros 8 sócios com ela e no final só ficou ela e mais uma sócia. Só que ela acabou tendo um problema com essa sócia e essa sócia na dissolução, ela falou, legal, a minha única condição é que você não pode usar o nome da empresa que a gente tem agora, que a gente construiu. Então acabou que ela tinha uma empresa, ela não podia usar nenhum material antes dessa empresa, porque na dissolução do contrato, o acordo que fizeram, ela tinha que fechar o CNPJ. E aí os mentores do Founder Institute falaram, Marcos, conversa com ela. Ela também quer fazer alguma coisa relacionada à educação, você quer trabalhar com educação, pode dar samba. Pois bem, marcamos uma conversa e nessa conversa a gente acabou juntando forças. Então a Flimpo, a gente assumiu o nome de Flimpo, então eu cedi minha marca para nossa nova empresa e ia trabalhar com a plataforma de vídeos que ela tinha construído. Ela conhecia diversas escolas, conhecia diversos professores, ela tinha muito contato, muito network no meio, então era perfeito, era o que eu precisava lá no começo da Flimpo, quando eu não tinha isso. Só que perceba que a Flimpo, ela mudou um pouco do que eu tinha planejado, do que eu tinha esperado para ela. E não que seja ruim, mudar também é muito importante e às vezes é vital para sua sobrevivência. Mas eu já não acreditava mais na Flimpo como eu acreditava antes. Então, dado um tempo, passado 3 meses, já não estávamos mais no mesmo ritmo. Eu estava programando meu casamento. Então eu falei para ela, olha, agradeço pela oportunidade, não quero prejudicar você nem o seu negócio, mas eu estou saindo. E ela falou, então tudo bem, pega a sua marca de volta. Eu falei, não, a Flimpo ela existe, ela continua e eu cedo ela para você. Todos os direitos da marca, domínio, tudo é seu, você continua conduzindo a Flimpo aí. Tanto que a Flimpo está até hoje no ar, está funcionando e eu ainda tenho muita amizade com essa fundadora, a gente conversa bastante, então sem ressentimentos. Mas eu ainda não consegui empreender no que eu acreditava, no que eu queria. E aí a gente entra na que eu chamo de fase 2 do Marcos Empreendedor. Lembra da minha experiência como consultor de empresas, em que eu trabalhava como PJ, prestando consultoria para eles? Algumas pessoas que eu trabalhei junto quiseram a minha consultoria como empresa mesmo, como consultor independente, não como trabalho PJ em loco na empresa, alocado na empresa. Então, como eu tinha um CNPJ, eu podia emitir nota fiscal e eles me convidaram, Marcos, preciso que você venha desenvolver um trabalho aqui na empresa e como consultor independente. Então, comecei a dar mentoria e consultoria para algumas empresas. Esse é um dos meus empreendimentos. Atualmente, eu estou mentorando uma imobiliária, uma dona de uma imobiliária, com os processos internos dela,
e trazendo também uma visão de propósito e valor para ela. O que ela pode oferecer para os seus clientes. Então é um projeto bem legal que eu estou trabalhando, está bem empolgante e é muito interessante. Também nesse cenário, em 2020 eu estava programando o meu casamento com a minha atual esposa. E no momento de contratar fornecedores, contratamos buffet, espaço, contratamos DJ, e eu estava contratando todos os fornecedores. Um dos fornecedores que eu contratei era o fotógrafo. E tinha dado match, tinha dado samba aqui esse fotógrafo, a gente tinha se gostado, estava bem legal, estava para fechar. Só que aí eu voltei lá em 2019, quando eu lembrei que eu adorava fotografar, e eu sempre sonhei em ter uma câmera. Eu falei pra ele, cara, eu te contrato sim, mas tem uma condição. Ele, qual? Eu falei, você vai me dar uma consultoria de fotografia. Eu quero que você me indique uma câmera que eu deva comprar e vai me apoiando para usar a câmera, porque não é só apertar um botão, realmente não é só apertar um botão. Eu aprendi isso. Então você me ensina como que eu posso usar a câmera. Ele tá bom, concordou comigo, fechamos o contrato, ele me indicou a câmera, só que na indicação da câmera ele me deu um aviso, falou, cara, cuidado que isso vicia. Você não vai ficar só em uma câmera. Dito e feito. Tolo eu de não ter acreditado. Em um ano eu já tinha trocado de 4 marcas, 4 câmeras, comprei muitos equipamentos, investi pesado em fotografia. Isso porque eu queria sempre algo melhor do que eu tinha. E eu queria trazer mais resultado, queria trazer mais performance. Então eu troquei muito de equipamento. Mas foi interessante que quando eu comprei a câmera, eu estudei bastante, eu mergulhei muito a fundo na fotografia. Então eu cheguei a fazer um curso nos Estados Unidos sobre fotografia, fiz alguns cursos aqui no Brasil e acompanhava todos os vídeos no YouTube de fotografia. E ele vendo meu desempenho, vendo todo o esforço que eu estava dedicando e as fotos que eu estava tirando, meus resultados, ele me convidou para fazer um casamento com ele, a cobertura de um casamento lá em Angra dos Reis. A gente, quem não sabe, eu sou aqui de São Paulo, então visitar Angra dos Reis para fazer um casamento num hotel super chique, cara, óbvio que eu vou. Então fomos para Angra dos Reis para fotografar um casamento. Um lugar maravilhoso, um espaço incrível. E, cara, eu estava no céu. Eu, minha câmera e os noivos, e eu fotografando. Falei, cara, dá para viver disso, eu gostei disso. É uma sensação muito interessante e você mexe muito com a emoção das pessoas que estão no evento, né? Você é uma figura importante, a sua entrega ela é relevante. E eu gostei disso. E foi aí que eu comecei a entrar no mundo dos casamentos. Então, no meu primeiro ano como fotógrafo, eu já tinha feito 13 casamentos, praticamente um por mês. Só não fiz mais porque acabei recusando alguns serviços e porque eu gostava de trabalhar com esse fotógrafo especificamente. Mas eu sozinho tinha fechado 2 casamentos já, quando eu comecei a tentar vender. E nesse ano, 2022, eu já tinha feito 9 casamentos também. Só não fiz mais casamentos porque eu também tenho um emprego como marketing numa empresa e é uma função de liderança e eu trabalho com 5 países. Então não tinha condições de eu fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia focar nas 2 coisas. Então eu acabei optando por priorizar lá, porque é o meu ganha-pão, é o que paga minhas contas, e manter essa fotografia como um hobby e trabalhar em algumas demandas conforme viessem. Então, atualmente na fotografia, eu trabalho muito com vídeos corporativos. Então, eu atendo empresas fazendo vídeo de produtos ou de eventos para empresas. E o porquê eu saí de casamento e fui para empresas, fica para um próximo vídeo, que é uma história bem interessante também, que você vai adorar saber e vai te dar muitas ideias sobre o seu negócio para ver se você está indo no caminho certo. E agora você se pergunta, tá, Marcos, e como tudo isso se conecta? Você começou lá atrás com um sonho de trabalhar com educação, montou uma startup de cosméticos naturais, foi para uma startup de educação, trabalha com consultoria, mentoria, vídeo e marketing. Não vejo relação nisso tudo. Eu te explico. Graças a todo o meu conhecimento em fotografia, eu sou capaz de gravar esse vídeo aqui com vocês, com a minha câmera profissional e com essa iluminação aqui no meu estúdio, no meu escritório, que é um escritório bem pequeno, mas tem uma iluminação bem boa. E é interessante que meus equipamentos de luz não custam mais que R$500. É um equipamento relativamente barato, mas entrega um ótimo resultado. Graças à minha experiência com vídeo, eu tenho aqui um equipamento de áudio que ajuda a ter um áudio muito melhor para os meus vídeos. Porque eu aprendi que você consegue assistir um vídeo com imagem ruim, mas não consegue assistir um vídeo com áudio ruim. Graças à minha experiência com mentoria, com consultoria, eu consigo trazer para vocês toda a minha experiência de negócios, toda a minha experiência de marketing, que são mais de 12 anos em empresas, mais de 6 anos empreendendo como consultor e mentor de outras pessoas. Eu consigo trazer isso para você como uma mentoria para você. E graças à minha experiência com educação, eu consigo ter uma didática muito fácil. Eu não quero falar com aquele empreendedor que está querendo montar um aplicativo super tecnológico, que já está envolvido com o meio, que já está envolvido com o segmento. Eu quero falar com você que não sabe por onde começar, que realmente está perdido, não sabe por onde começar e quer um norte, quer ser direcionado para isso. Então eu consigo trazer a minha didática numa linguagem bem simples, que qualquer pessoa possa entender.
Então você vê como todas as coisas estão correlacionadas, estão ligadas, e é relevante essas experiências juntos, que elas se encontram e trazem relevância uma para outra. Então aqui vai uma lição para você. Não importa se você hoje trabalha com TI, trabalha com motorista, trabalha com qualquer coisa que você faça. Todas as suas experiências são relevantes para construir a sua história. Então, guarde isso muito bem para você. E também tem um ponto muito importante aqui que poucas pessoas vão reparar e vão perceber, mas isso aqui também é um meu empreendimento. Sim, agora também vou virar YouTuber, vou virar influencer digital, mas meu objetivo não é esse. Quando a gente fala de planejamento estratégico lá atrás, que eu tanto insisto para você começar um negócio com planejamento, isso aqui tem um propósito. Além de trazer conhecimento e informação para você, eu também estou praticando fazer vídeos, estou praticando falar em público. E eu espero daqui a 2 ou 3 anos virar um palestrante, que é um dos meus objetivos. E também virar professor universitário, que é outro dos meus objetivos. Então, tudo tem um propósito, tudo tem uma conexão se você tem um bom planejamento. Obviamente, não preciso dizer que se você chegou até aqui é porque você gostou desse conteúdo. Então, peço para você deixar o seu like aqui embaixo, ou aqui embaixo, não sei bem onde vai ficar. Mas deixa seu like, comenta aqui embaixo um pouco da sua história, se você quiser dividir com a gente. Ou comenta o que achou da minha história, se ela é confusa, se ela faz sentido, se ela não faz sentido. E ativa o sininho também para você receber os próximos vídeos. Já que os próximos vídeos eu vou trazer sobre propósito, vou trazer sobre MVP, validação de negócio, que é um assunto super interessante que muita gente se perde também. Vou trazer 7 erros que você não deve cometer como empreendedor, que é também muito importante. Então vai ter muito conteúdo muito legal aí para vocês. Bom, um grande abraço para vocês e tenhamos um ótimo 2023. Até mais!